chamo Thiago Gelinha, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos do 7º ano. A gente vai começar agora um novo assunto para a quarta avaliação. A gente vinha falando sobre a região norte na geografia, na terceira avaliação. Agora a gente vai falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a região norte, mas tem a ver muito mais com a região amazônica. E a gente sabe muito bem que a Amazônia não é somente a região norte. Então a gente vai falar um pouco sobre a fronteira agrícola na Amazônia. A gente vai tentar deixar mais claro sobre algumas coisas, sobre alguns fatos, e também mostrar outros que geralmente não falam quando estão tratando desse assunto. Tudo bem? Fiquem bastante atentos que não é uma aula tão simples assim, mas vou tentar deixar bem resumido para vocês aqui, para na próxima aula a gente continuar falando também disso e continuar se aprofundando cada vez mais nesse assunto, ok? Bora lá! Fronteira agrícola na Amazônia, a nova fronteira agrícola. Quando a gente fala sobre fronteira agrícola, está falando da expansão da agricultura no Brasil. Se a gente for lembrar do período colonial aqui no Brasil, muito da agricultura, de cana-de-açúcar, do café, ficou reservada somente ao sudeste e ao nordeste ali do Brasil, mais ligado com o litoral, a zona da mata no nordeste, o interior de São Paulo. A nova fronteira, a expansão dessa fronteira, quando a gente fala sobre a agricultura entrando no centro-oeste e chegando um pouco ali na região norte, ok? A agricultura ligada também à pecuária, ligada ao plantio dessas novas culturas, e a gente vai falar principalmente de uma aqui, da soja, ok? Olha aí, a nova fronteira agrícola, soja. E a gente vai já começar com um fato aqui, que eu coloquei entre aspas, não o que chamamos, mas é o que é conhecido como esquema da vaca. A gente vai entender o porquê. Aqui, ó, eu falei da soja com vocês, o maior lucro da soja foi em 2004. Até esse período aí, a soja, como plantio, ela teve no Brasil, ela teve um começo na região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas ainda muito direcionado somente a um ponto do Brasil, ainda era uma coisa muito isolada. Mas aí ela começou a entrar ao centro-oeste, adentrar o centro-oeste do Brasil, na região do Cerrado. Aí em 2004, principalmente com as exportações à China, teve um grande boom de exportação e o maior lucro da soja teve nesse ano, aqui em 2004. Aí entra no que a gente chama desse esquema da vaca. Nisso daí, nesse esquema, tá tanto as madeireiras, que a gente vai falar aqui também, a pecuária e a agricultura. Como assim? Vou explicar. Ela teve maior lucro em 2004, né? Então, a partir disso, todos os agricultores que viram que o pessoal quem já estava plantando soja há muito tempo, estava lucrando bastante. E em 2004 teve o maior lucro. Então, em 2004, em 2005, com o plantio da soja, com esse grande lucro, vários outros agricultores também começaram a plantar. Quem plantava milho, quem plantava outras culturas agrícolas, começou a plantar soja exatamente por causa do lucro. E essa soja ela foi tomando cada vez mais espaço, tanto ali no começo do século XXI até 2004, por aí. E ela foi adentrando bastante o Cerrado. O Cerrado se viu, a partir desse momento, totalmente devastado. E quando eu digo devastado, não é em destruição, mas devastado, tomado por fazendas. O Cerrado, que é uma cultura de vegetação característica da região centro-oeste do Brasil. Então, hoje, áreas intocadas mesmo do Cerrado são somente 4%. Hoje, em 2020, 4% do território de áreas intocadas do Cerrado, naquele que fazia parte de todo o centro-oeste ali, hoje em dia só são 4% por causa das fazendas. Então, a partir disso, desse lucro, em 2006, foi decidido pelo governo federal que era proibido o plantio de soja em região de floresta. Então, aí que vem a pecuária. Está escrito na lei de 2006 que não se pode plantar soja, não se pode desmatar para plantar soja. Enfim, já viram que teve a destruição muito grande no Cerrado, então eles meio que deram por perdido o Cerrado, eles não queriam que perdesse a Amazônia.
sabendo que a região ali do Mato Grosso do Sul, ao norte do Mato Grosso do Sul, tem o Pará, então era importante que essa região estivesse ali intocada, então foi por isso que foram criadas essas leis. Aí, então a partir disso, não era possível plantar soja em região de floresta, mas pastos, a pecuária, o gado, poderia ter nesse espaço aí. Então, a partir disso, muitas queimadas, muito desmatamento foi feito para a pecuária, para a questão dos bois, da criação de gado no Brasil. Então, eles derrubavam essa floresta, derrubavam essa parte, faziam um pasto disso, as principais madeiras, as madeiras intermediárias também eram vendidas para madeireiras, que se juntavam com os pecuaristas, eles derrubavam essa parte, faziam grandes pastos ali, nessa região, claro que não era proibida a pecuária, então eles faziam grandes pastos, esse gado ele era empurrado para uma região, e aquela área ali, que não era mais floresta, aí já veio uma dito malandragem nisso, não era mais floresta, podia ser vendida e podia ser plantada soja, porque segundo a proibição da lei não pode ser vendido, quer dizer, não pode ser plantada em região de floresta, mas em região que já é pasto, sim. Então eles foram empurrando esse gado para uma região, e aquela região que ficou vaga ali, eles foram vendendo para as pessoas que plantavam soja. E continuava esse ciclo. Queimada, vendiam a madeira para as madeireiras, eles colocavam seus bois ali no pasto, empurravam mais os bois para a floresta, aquela região de pasto que ficou ali antes disso, eles vendiam para quem plantava soja e continuava esse ciclo aí. Esse daí que a gente chama de esquema da vaca, exatamente por causa disso. Por quê? Se proíbe o plantio de soja em região de floresta, desmatamento, mas o desmatamento para pecuária não é proibido. Então eles iam fazendo esse esquema aí. O pessoal da pecuária lucrava, os madeireiros lucravam e quem plantava soja também. Quem planta soja. Então esse é o esquema da vaca que dizemos aí. Mais ou menos uma malandragem, né? Aí aqui, a pecuária no estado do Pará, do gado bovino, principal estado do Brasil nisso. A fronteira agrícola, área de expansão das atividades capitalistas agrícolas, avançando sobre a área nativa, agricultura familiar e povos tradicionais. Aí, a gente tem duas frentes, né? A frente pioneira e a frente capitalista, né? Quando a gente fala sobre a questão da frente de expansão e a frente pioneira, digamos assim. A frente de expansão é ligada exatamente à agricultura capitalista, latifundiária, e quando a gente fala sobre a frente pioneira, a gente está falando sobre agricultura familiar, minifúndios, né, e da reforma agrária também. E aqui a gente vai falar especificamente da fronteira agrícola quanto à questão da área de expansão, quanto à questão capitalista, avançando sobre áreas nativas da agricultura familiar e povos tradicionais. Áreas nativas é área de floresta, né? Agricultura familiar são as áreas ligadas à agricultura das famílias, como eu disse, minifúndios, são fazendas menores, mais ligadas à questão do mercado interno do que do mercado externo. Muito desse lucro, dessa visão do território brasileiro sobre a agricultura é para o mercado externo, para exportação. A agricultura familiar é muito mais ligada ao mercado interno. Aqui, região mais afetada pelo desmatamento, pela questão da fronteira agrícola. O sul da Amazônia, Mato Grosso e sudeste do Pará. Sul da Amazônia é a região não somente do Pará, mas também do Amazonas. O Mato Grosso, principalmente a região do norte do Mato Grosso, que era a região de Cerrado, já foi, como eu disse antes, totalmente tomado por essas fazendas aí, então só vai se expandindo mais até a região norte. E o sudeste do Pará, ali Paraupebas, Altamira, que é o maior município do mundo, né, em conhecimento, mas se for ver no mapa mesmo, o município, a cidade é bem pequena, mas todo o município ali é somente algumas fazendas. Então se forem ver no mapa aí, é exatamente isso. Aqui, o arco do desmatamento, né, e expansão das lavouras de soja, o arco do desmatamento mais ou menos essa região daí do sul da Amazônia, do Mato Grosso e do sudeste do Pará, e a expansão dessas lavouras de soja para o norte do Brasil. Exportações à China, como eu disse,
a soja sendo exportada principalmente para a China, desmatamento, perda da fauna e da flora e do solo, aceleramento dos rios. Então o desmatamento não tem somente o problema de se derrubar árvores, da perda da flora dali, das árvores, das plantas, enfim, mas também da perda da fauna. A fauna são os animais, então, porque muitos animais eles moram perto dessas árvores, eles dependem daquela sombra, eles utilizam dessa árvore como subsistência para obtenção de alimentos. Então a fauna também some com isso, porque eles não obtêm alimentos, eles têm que fugir, ou eles morrem com as queimadas, morrem com o desmatamento, morrem por não ter casa, por não ter amparo, e a fauna também vai indo embora nisso aí. Do solo, desgaste do solo também, pela questão das queimadas, e o assoreamento dos rios. Por que o assoreamento dos rios? Geralmente, quem está desmatando ali com os agricultores, eles não cortam essas matas ciliares. O que são as matas ciliares? São as matas que ficam perto dos rios. Eles não cortam porque, enfim, é difícil de plantar ali naquela região de mata ciliar, porque geralmente é um terreno bem argiloso, não tem como plantar. Mas, ao redor, tem regiões que dá para plantar, regiões de terra firme. Então, chove nessas regiões, a água toda ela vai desembocando para essa região de mata ciliar. Essa mata, por ser menor, e num terreno argiloso, eles não têm condição de deter toda aquela água que vem dessas regiões que não tem mais floresta e é só pasto. Então aquela água ela chega, deságua nesse rio e vai chegando ali naquele terreno argiloso. Então ela chega com muita força e toda aquela argila e barro que está no terreno das matas ciliares, elas vão ser jogadas para o rio. E o rio assim vai assoreando, vai parando, a correnteza vai parando ele por causa dos sedimentos que são muitos no fundo do rio, assim assoreando e matando o rio e também a fauna que está presente nesse rio, com os peixes, com crustáceos, etc. Olha aqui. E aqui é o período da ditadura. A ditadura que foi em 1964 e durou até 1985, então foi cerca de 20 anos aí desse período no Brasil. E a partir desse período que tudo mudou na Amazônia, digamos assim. Houve muito incentivo para o desmatamento, numa campanha de ocupar essa região da Amazônia para integrar, para não entregar, que eles diziam, né? Porque essa área do Brasil, até hoje, tem um vazio demográfico muito grande, mas naquela época tinha mais. Então, era incentivado que fosse tomado e desmatado essa região aqui, que novas empresas, quer dizer, que novas fazendas fossem criadas nessa região, exatamente por isso, pelo incentivo da ditadura e dos militares aqui. E claro, também porque as importações elas custavam muito ao governo brasileiro, então era necessário ter um mercado interno que abastecesse, principalmente quanto à carne bovina, o Brasil. Então foi bastante incentivado nesse período aqui. Houve abertura de estradas também, mais e mais desmatamento nesse período. E aquela questão também de que todas as terras que estão a 40 quilômetros das margens das estradas são da União, então eles podiam doar terra torta ou direito para todo mundo, exatamente com base nessa lei. Aqui, terras griladas e abertura de estradas que eu falei também. Quanto à questão das terras griladas, é uma questão que a gente vai falar, acho que melhor na próxima aula, mas é sobre a questão dos grileiros e dos poceiros. Os grileiros, a grosso modo, eles eram pessoas que tomavam terras a partir de documentos falsos que eles colocavam em gavetas junto com grilos, e os grilos faziam o trabalho de envelhecer aquele papel. Então eles levavam nas prefeituras e locais assim e diziam que aquela terra é minha há muito tempo, era a terra do meu bisavô, e está aqui o papel, ele é antigo. Então dava essa questão aí de ser muito antigo, então aí a terra era deles e ficava assim. Aí fala, mas como não consegue barrar os grileiros? É porque geralmente os grileiros são políticos, são pessoas influentes, e isso é no interior do estado, onde aqui a gente vê que na capital não tem muita ação do estado, no interior mais ainda. Então os grileiros eles se fazem a partir disso, dessa ação aí de falsificar documentos a partir desse esquema de colocar grilos em gavetas e tal, e eles iam envelhecendo o papel. Ok? A gente vai falar sobre grileiros e poceiros na próxima aula melhor. Aqui, Amazônia e Pecuária, a gente tem alguns números aqui. São 128 frigoríficos de gado, né, do abate de gado aqui na Amazônia.
abastecido por 390 mil fazendas. 390 mil fazendas, há mais fazendas do que pessoas na Amazônia, que abatem por ano 79 milhões de cabeças de gado, 40% de todo o rebanho bovino brasileiro. Esses dados aqui foram pegados de um documentário chamado Sobre a Pata do Boi, documentário que fala um pouco sobre a questão do desmatamento na Amazônia, não só do desmatamento, mas também da expansão da fronteira agrícola e pecuária na Amazônia, e o quanto isso tem a ver com a questão da criação de gado, e quanto o desmatamento pode ser nocivo no Brasil se continuar com esse ritmo que está tendo. Aí aqui, Pará é o maior produtor de carne no país, isso, como eu disse, em 1964, 1970, isso não era, nem chegava perto das outras regiões que produziam gado aqui no Brasil. Hoje em dia, a partir, principalmente dos incentivos da ditadura, da questão do Banco Rural, que só beneficiava quem estava ali por trás dessas fazendas, que tem a taxa de juros baixíssima, uma inadimplência também muito grande. O Banco Rural sempre incentivou esse desmatamento e essa agricultura nociva. Aí aqui, a ausência do Estado na região, como eu já falei, aqui na capital também tem muita ausência do Estado, na região do interior também, muito mais. E geralmente quem está por trás da agricultura e da questão agrícola são exatamente políticos, o que a gente chama de bancada ruralista, que são os políticos que estão à frente dos interesses da agricultura no Brasil e estão também lá. Então eles não vão trabalhar contra si mesmos, né? Não vão denunciar a si mesmos estando ali no poder, o que é bem triste. E o Ministério do Meio Ambiente, algum tempo atrás, chegou a funcionar com incentivos ao IBAMA, incentivos ao fim das queimadas, do derrubamento ali, da questão da invasão de terras nativas, de terras indígenas, que são cerca de 12% aqui das regiões, da região da Amazônia, então é um número até relevante. Então o IBAMA já teve ali coibindo essa questão da invasão de terras indígenas aqui, mas hoje em dia, principalmente, o Ministério do Meio Ambiente ele vem muito mais para atrapalhar do que para ajudar. Né? A pecuária responde por 65% do desmatamento, pastagens abandonadas em 5 anos, esse daqui é da terra que não é muito bem aproveitada, utilizada de forma irresponsável na agricultura, que geralmente dura somente 5 anos. Então, a partir disso, a terra é abandonada. E nisso a gente entra sobre a questão do MST e dessa questão dos agrícolas também, que a gente vai falar na próxima aula também. Aqui, o agronegócio provoca as mudanças climáticas que vão impactar a produção. Ou seja, para ter a produção agrícola é necessário chuva. E a gente sabe que não é onde tem chuva tem floresta. Onde tem floresta tem chuva a partir da evapotranspiração das árvores. Então, quando eles derrubam as árvores daquela região, sabe-se que fica um pouco mais escasso, fica um pouco mais seca a região ali que foi desmatada. Então, é necessário água para a produção agrícola. Então, não tendo chuva o suficiente naquela região, as culturas agrícolas estão lá, elas vão secar e vão morrer. Então, isso é tudo um ciclo ali. Eles derrubam as árvores, plantam sua soja e não tem chuva suficiente para irrigar essa plantação, e aí a plantação morre, seca, é preciso utilizar um sistema de irrigação que gasta bastante água, então tudo isso daí já se torna bem nocivo. Aqui, e a meta de 2030, segundo o governo federal, foi baseado que a partir de 2030 todo e qualquer desmatamento e queimada no Brasil não vai acontecer, e eles estarão ali no pé e tudo mais, então até lá são mais 10 anos de desmatamento aí incontrolável por causa dessa meta do governo. Então é bem difícil ter o que falar sobre a questão da fronteira agrícola quando a gente se vê de mãos atadas quanto à questão política e executiva da situação toda, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco melhor ainda quanto à questão dos conflitos na terra, mas também a gente vai falar de fronteira agrícola, depois a gente vai falar um pouco de folclore, e vai ficar tudo nesse meio aí da Amazônia, ok? Muito obrigado, que vocês possam pausar o vídeo e copiar, e tenham um ótimo momento de estudo. Bom dia!